Olá, seja muito bem-vinda ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o diretor político do Sindipúblicos, Geraldo Henrique. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado você, Letícia. E espero que possa ser uma boa entrevista e saudar os seus ouvintes e telespectadores. A gente estava conversando aqui um pouco antes, um assunto que tem sido muito discutido é a questão do reajuste dos servidores. A gente viu a categoria da educação conseguindo o reajuste. Uma das promessas do governador Romeu Zema era dar essa recomposição, o reajuste anual. Como que o sindicato tem visto essa questão do reajuste e se fica uma frustração? Olha, Letícia, essa questão do reajuste para nós servidores do Poder Executivo, ela está virando uma história, tá? Por quê? Nós ficamos sem reajuste no ano de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Veio a pandemia, né? 2019, 2020. E fomos ter um reajuste em 2022 correspondente ao ano de 2021. Depois, com muita luta, nós conseguimos em 2023, receber também a correção da inflação que foi paga o ano passado. Porém, o ano de 2022, que nós tivemos uma inflação de 5,7%, nós não tivemos o reajuste. O reajuste que nós recebemos foi relativo ao ano de 2021, mas 2022 nós não tivemos. E agora, 2024, também uma inflação aí próximo de 5%. E também, até agora, nós não temos, as notícias que temos é que o governo não vai dar reajuste para esses servidores em 2025. Porque tem uma discussão, né, do reajuste e da recomposição. Então, o governo não tem dado nem a recomposição da inflação, né? Quando eu estou falando, é recomposição da inflação. Todos esses anos, esses servidores ficaram sem recomposição da inflação. Tanto é que o Poder Executivo deve ter em torno de 15 carreiras. 14 carreiras dessa, Letícia, os servidores, nós temos vários e vários servidores, são milhares, centenas de milhares de servidores, que ganham menos do que o salário mínimo. E, se for aposentar hoje, vão aposentar com um salário menor do que o salário mínimo. Isso, para nós, é uma história, é uma luta que, infelizmente, a gente não vê boa vontade por parte do governo Zema de resolver, tá? O Zema acha que, pelo fato de estar pagando em dia, que ele resolveu todos os problemas dos servidores públicos do Poder Executivo. Engano. Nós temos problemas vários, em vários setores, e setores importantes, que prestam serviços estratégicos para a sociedade. Veja, por exemplo, que agora você mencionou a educação, que recebeu o reajuste, mas o reajuste da educação é um reajuste federal, né? É do piso nacional, que é lei, estados e municípios têm que cumprir, mas, infelizmente, o restante dos servidores do Poder Executivo ficaram sem reajuste, nem em 2022 e nem em 2024. Por que eu estou mencionando esses 2 anos? Porque o Zema, nesse mandato que ele recebeu, esse último mandato agora, ele foi numa rede de televisão e prometeu todos os servidores do Poder Executivo que não ficaríamos sem a inflação do ano. Inclusive, ainda mencionou que ele é empresário, que ele nunca deixou de pagar o reajuste da inflação. E para nós, infelizmente, ele está tratando assim, de que não vai haver esse reajuste da inflação agora, que corresponde a 2024, que a gente esperava receber agora em 2025. Um dos argumentos do governo, né, quando a gente fala de recomposição e outras questões, é a questão de ajuste fiscal, né, da capacidade. Como que o senhor avalia esse argumento do governo do estado, e como que estão também as discussões do sindicato para essa recomposição? O que o sindicato pretende fazer? Olha, com relação a essa questão do ajuste, isso não nos convence, tá? Até porque a arrecadação do Estado ela é crescente. O ano passado, por exemplo,
ela cresceu, se não me engano, mais de 12% acima da inflação. E esse ano a previsão, nos primeiros meses, ela já está crescendo 9% acima da inflação. Então a questão de recurso não é o problema. O problema aí para mim, ou para nós, né, servidores, é vontade política. Eu acho que não é prioridade para o governo Zema colocar essa pauta dos servidores públicos em dia, porque para ele tanto faz como tanto fez, né? Se ele der esse reajuste, tudo bem. Se não der, ele vai continuar fazendo e colocando para a sociedade que o Estado está fazendo ajustes. E, na verdade, não há necessidade disso. E tem alguma mobilização do sindicato, alguma conversa com o governo do Estado em relação a essa recomposição das outras categorias, além da educação? Olha, as categorias da saúde, da segurança pública, dos servidores administrativos, são categorias que estão mobilizadas, certo? Porém, nós temos servidores que ganham menos do salário mínimo, que hoje eles não podem fazer grandes manifestações e nem paralisações, porque eles dependem única e exclusivamente do auxílio refeição, que é o que está salvando essas categorias. Porque, como eles ganham menos do que o salário mínimo, eles dependem dos dias trabalhados para poder receber esse auxílio alimentação para compor o seu poder de compra. E tem algum diálogo, o governo do Estado dando algum retorno para vocês, para o sindicato? Letícia, o governo Zema é muito difícil de relacionamento, de comunicação com o movimento sindical. Para você ter uma ideia, lá no Sindipúblicos, nós estamos aguardando uma reunião com a secretária de Planejamento para discutir essas pautas, que seria o reajuste salarial e outros afins, desde janeiro. Nós já estamos no mês de maio, tinha uma reunião marcada para o dia 23 de janeiro, a secretária saiu para outro órgão, entrou uma nova secretária e até hoje eles não definiram para a gente uma data de reunião. Nós já estamos caminhando para o mês de junho, para o meio do ano, e não sabemos que dia vamos poder sentar com a secretária de Planejamento para poder discutir essa questão da pauta de reajuste da inflação. O senhor falou sobre a capacidade de mobilização ali de algumas categorias. A estratégia, não sei como que vocês estão avaliando isso, se corre o risco de ter alguma greve, alguma paralisação, se vocês estão trabalhando, mobilizando para isso? Olha, a categoria sempre está mobilizada, tá? Por exemplo, nós estamos com problemas seríssimos na saúde. E a saúde é uma das categorias que estão sem reajuste, desses reajustes que eu acabei de dizer, né? Ou seja, um salário defasado, uma categoria que o governo não tem dado atenção, como não tem dado atenção aos servidores administrativos, nem tampouco os servidores da segurança pública, né? E são setores estratégicos. Nós temos problema, falta de servidores, por exemplo, na saúde. Nós estamos próximo de um colapso na saúde, porque os hospitais estão lotados e falta servidores. E, além de faltar servidores, esses servidores estão insatisfeitos porque não tem uma definição nem da recomposição salarial da inflação para que eles possam ter dignidade e trabalhar para a sociedade de uma forma mais digna. A gente viu também, nos últimos dias, o governo do estado determinando um contingenciamento, né? Um corte, eles têm chamado de um corte temporário ali em algumas secretarias. Já dá para a gente dimensionar qual que é o impacto desse contingenciamento? Olha, eu vejo que esse processo político que o Zema está colocando aí de fazer economia nas secretarias e nos órgãos do Estado, isso aí é mais uma questão política, porque eu acho que Minas Gerais, como eu disse, a arrecadação está crescendo, então há dinheiro para fazer uma série de serviços no Estado e não diminuir serviços no Estado. Então não precisaria, na minha opinião, não há necessidade. Isso aí, para mim, é uma questão política, né, que envolve essa polarização, se querendo dar um exemplo que em Minas Gerais nós não haveria necessidade. O exemplo que a gente precisa dar é de mostrar e dar mais e servir mais a sociedade, principalmente nesses serviços que eu estou te falando,
que são prioritários, são estratégicos e que, infelizmente, nós estamos deixando a desejar. E já dá para poder dimensionar o prejuízo para alguns serviços ali nos servidores, se você já tem relatos disso ou algum levantamento? Olha, se você analisar de forma generalizada, nós temos deficiências em vários serviços justamente por falta de investimento do próprio Estado, né? São áreas que precisam de mais investimento e que, infelizmente, o Estado fica aguardando, não sei, talvez queira mostrar isso no ano de 2026, porque é um ano eleitoral, mas eu acho que é uma situação que a sociedade tem cobrado e que nós, servidores públicos, estamos observando com critério, porque somos nós os prestadores de serviço, não somos valorizados, como eu disse, e sabemos que existe hoje um sucateamento do serviço público no estado de Minas Gerais, porque as prioridades não são essas que a gente gostaria que fosse. Um outro ponto que tem sido bastante discutido agora é a questão do Propag, né, que foi uma solução ali idealizada pelo senador Rodrigo Pacheco para a questão do pagamento da dívida, não só de Minas, de estados endividados com a União. Como que o sindicato tem avaliado essa discussão ali do Propag? Vai começar a tramitar na Assembleia e como que vocês viram um projeto? Olha, inclusive o próprio governador disse que só vai dar o reajuste da inflação assim que for aprovado o projeto do Propag. Eu vejo que o Propag ele é muito melhor do que o projeto anterior, né? Porque o Propag ele parece que vai dar uma folga, principalmente na questão dos juros dessa dívida que é estrondosa. Inclusive, nós, servidores, somos os mais prejudicados com relação a essa questão da dívida, porque o Estado alegava, durante esses 10 anos que nós ficamos sem reajustes, que o problema era a dívida, que era o comprometimento com a lei de responsabilidade fiscal, e nós fomos enrolados durante 10 anos sem reajuste da inflação. O que gerou aí, igual eu falei para você, nós temos várias e várias carreiras com servidores que recebem menos que um salário mínimo. Então, o Propag para nós é uma esperança, tá? Que da agora para frente, pelo menos a parte da inflação todo ano a gente possa receber e uma hora recompor os salários desses servidores que estão abaixo do salário mínimo. Então, para nós, o Propag é uma esperança, né, de solução desse problema caótico que é essa dívida do Estado com a União. E como que o senhor viu? O governador Romeu Zema já enviou alguns projetos ali para a Assembleia para poder fazer essa adesão, né, do Estado ao Propag, né, e que propõe ali federalizações de algumas estatais, CEMIG, Copasa, Codemig, surgiu ali até a questão da UENG. Como que vocês veem esse projeto ali que o governo do Estado enviou para a Assembleia? Olha, é um projeto que tem os interesses políticos do atual governo, que eu acredito que os deputados devam observar os interesses políticos do Estado e não do governo, e deverão aprovar aquilo que for de interesse do Estado e não do governo, porque o governo passa e o Estado fica. Então eu espero que os deputados tenham essa sensibilidade de aprovar somente aquilo que for de interesse do Estado de Minas Gerais, porque o Estado, com essa dívida que ele tinha, ou que ele tem com o governo federal, já prejudicou não só nós servidores, mas também a própria sociedade. Quais que são, na avaliação do senhor, os pontos sensíveis do Propag, então, que tanto da versão original, tanto quanto desses projetos que o governador Romeu Zema tem enviado na Assembleia, o que os servidores, os pontos sensíveis para os servidores? Teve até no início, né, quando o presidente Lula vetou alguns trechos do Propag, o governador Romeu Zema chegou a falar que a princípio não iria aderir, reclamou ali de alguns vetos, falando que não poderia dar a recomposição ali para alguns servidores. Quais são os pontos sensíveis do Propag para os servidores na avaliação do senhor? Olha, eu gostaria de dizer que essa questão da UENG, por exemplo, né, federalizar uma das melhores universidades que nós temos, não só em Minas, mas no Brasil, é uma prova, a gente vê isso no norte de Minas, é uma universidade de ponta. Então eu acho que nós não poderíamos abrir mão, né, o Estado não poderia abrir mão dessa universidade. E a outra questão é a questão do tratamento com servidores. Não pode usar o Propag para ficar fazendo congelamento de salários. Nós não suportamos mais isso. Então eu acredito que os deputados devam olhar isso e fazer com que, aprovando o Propag,
nós, servidores, possamos voltar a ter uma política salarial de pelo menos a recomposição salarial todo ano. Porque se nós tivéssemos tido essa recomposição nos anos que eu ditei para você, que nós não tivemos, a situação dos servidores que hoje estão abaixo do salário mínimo estaria assim. Né? E muitas carreiras, como eu disse, servidores administrativos, servidores da segurança pública, servidores da saúde, não estariam com salários tão baixos como estão hoje no estado de Minas Gerais. Na avaliação do senhor, o Propag ainda é uma melhor alternativa do que o regime de recuperação fiscal, que é o regime que o Estado está atualmente. Não tenha dúvida. O próprio governador colocou que, a partir dos próximos anos, que o Estado vai ter uma melhora significativa, provavelmente é porque a carga de juros em cima da dívida poderá diminuir e o projeto que nós hoje estamos inseridos nele é um projeto horrível, inclusive congelamento de salário para os servidores que já estão com seus salários baixíssimos. Recentemente teve uma limitação ali de teletrabalho na cidade administrativa. Essa mudança ajudou ou atrapalhou o servidor público de Minas Gerais? Olha, eu acho que o teletrabalho, não só no setor público, mas também no setor privado, mas principalmente no setor público, ele vai se tornar uma realidade, tá? Porque a produtividade do teletrabalho ela é significativa, não atrapalha em nada, tá? Pelo contrário, dá lucro para o Estado, porque o servidor faz o seu trabalho em casa, utilizando a sua energia elétrica, seu computador, e é muito mais prático e muito mais tranquilo, né? Além da questão do transporte, né? Porque hoje uma das questões mais complicadas para os servidores públicos, somente aqueles que trabalham na cidade administrativa, é o transporte, né? E, infelizmente, essas negociações não estão avançando e a gente espera que avance, porque o teletrabalho é uma realidade. Eu ia perguntar isso, como que estão as negociações, qual é o pleito do sindicato em relação a isso do teletrabalho e qual que é a resposta que vocês têm recebido também do governo do estado? A grande dificuldade do governo do estado, Letícia, é o diálogo. Por exemplo, nós estamos com um processo numa unidade, eu não vou citar o nome, né? Mas nós estamos aguardando a definição há 3 meses de uma proposta que foi colocada na mesa para o governo, e o governo colocou para a gente que dentro de uma semana que ele colocaria a solução. Já tem mais de 3 meses e até hoje não tem solução. Então, o problema do governo Zema é a questão do diálogo com as entidades sindicais. Esse diálogo não existe. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais!